Sociologia presente. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje voltamos com a segunda parte do episódio Você conhece sua cidade? No episódio anterior, falamos um pouco da história de Marília, sobre os espaços de cultura voltados à juventude, e hoje continuaremos falando sobre a juventude, mas com foco no trabalho e em políticas públicas. Então vem com a gente curtir mais um episódio. O tema do trabalho é super importante para a juventude, principalmente para aquela parcela de jovens que precisam conciliar o trabalho com os estudos. Tanto é que esse tema vem sendo objeto de estudos por parte de muitos pesquisadores no país. Em artigos sobre o ensino médio no Brasil, as pesquisadoras Marília Pontes Espósito e Raquel Souza observam que, abre aspas, não há dúvidas de que a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, fecha aspas. A afirmação das pesquisadoras se sustenta no fato de que, já em 2011, ou seja, há 10 anos, dados de pesquisa sobre a população indicavam que 22,7 milhões de adolescentes e jovens com idade entre 15 e 24 anos trabalhavam, procuravam por trabalho ou desempenhavam atividades domésticas, conciliando ou não os estudos, o que corresponde a 68,8% dos indivíduos dessa faixa etária. Uma das maiores dificuldades da juventude é a busca pelo primeiro emprego. Segundo dados do IBGE divulgados pela imprensa, o índice de desemprego entre os jovens é de 46,3%, muito acima dos índices de desemprego na média nacional. Essa situação leva a uma condição de subalternidade dessa faixa etária da população, conforme diz Juarez Dairel. Segundo o sociólogo, seria um grande desafio para essa juventude, abre aspas, a garantia da própria sobrevivência, numa tensão constante entre a busca de gratificação imediata e um possível projeto de futuro, fecha aspas. Pensando em nossa cidade, conseguimos analisar que em Marília muitos dos serviços divulgados pelo PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, requerem experiência prévia. As vagas de qualificação de jovens para o primeiro emprego são escassas. O canal não é dos melhores, pois na maioria das vezes as vagas são divulgadas apenas no site e no grupo de WhatsApp de jornais como, por exemplo, o Giro de Marília, faltando a presença entre outros canais que são mais utilizados por jovens e adolescentes. Para sabermos um pouco mais sobre o assunto, entrevistamos o presidente da Câmara, Marcos Rezende. Perguntamos a ele se havia algum projeto legislativo que buscava diminuir o índice de desemprego entre os jovens. Defensor de uma visão de Estado mínimo, o vereador fez a seguinte observação. O que eu vejo de Marília é uma cidade diferenciada de outras cidades do porte dela. Se nós formos comparar com Bauru, nossa cidade, eu estou percebendo e é nítido isso, que o crescimento que ela está tendo em relação a outras cidades, como por exemplo essa que eu citei, é muito grande. Bauru, ela depende só de serviço, ela não tem agricultura, ela não tem indústria, ela não tem outras ações que nós temos. Nós temos indústria, nós temos agricultura, nós temos universidades. Aqui, diferentemente de Bauru, essas universidades estão dando uma potencialidade para a nossa cidade muito grande. Nós estamos viabilizando aqui o Parque Tecnológico. Eu fui um dia fazer uma reunião na zona norte da cidade, numa residência, e tinha um jovem lá. Esse jovem me perguntou assim, eu estava falando justamente de nós viabilizarmos a área do Parque Tecnológico, principalmente na área de TI, não é? Com as incubadoras, com as startups. Marília tem hoje aí a empresa que chama Trey, que fica ali perto das faculdades. A Trey é de um jovem de 33 anos e é uma empresa que tem um dos maiores valores de mercado do mundo. Aqui na nossa cidade começou uma incubadora ali no Univem. E esse jovem, eu estava falando sobre o Parque Tecnológico e da viabilidade de nós termos as incubadoras, startups e criar um programa nesse sentido.
ele falou assim para mim: olha, se isso acontecer em Marília, eu não vou embora de Marília. Então, eu fiquei com isso na mente e trabalhei muito para que a gente criasse o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia da Informação. Eu tenho uma relação muito próxima com o deputado federal Walter Iosh, que me forneceu todos esses dados, e aí nós partimos na direção da concretização dessa ideia, né? Que já não é nova, já existe em vários locais, mas que a gente não tinha esses dados na mão. Quando nós lançamos isso, a gente viu que já tinha no Univem uma associação de serviço de tecnologia da informação, a Unimar, a Associação Comercial, ao CIESP, e uniu-se todas essas forças vivas, e hoje nós estamos já com o credenciamento definitivo do Parque Tecnológico, né? Então, com isso, hoje um jovem que faça tanto uma graduação como um curso técnico, não é? Na área, ele já está empregado no primeiro ano de escola, de formação técnica ou universitária, ele já está empregado na nossa cidade, não é? Então isso é uma política pública de geração de oportunidades para os jovens. E claro, com as ETECs, a ETEC, a FATEC, dando curso de capacitação. Eu estive em São Paulo, na Assembleia Legislativa, fui na Secretaria da Educação, para que a gente pudesse ampliar os cursos da ETEC e da FATEC com mais cursos de capacitação para o jovem, entendeu? Para que o jovem receba a formação técnica e possa buscar sua colocação no mercado. É importante lembrar que a proposta de lei deve ter partes específicas que insiram a juventude mais pobre nesse mercado de tecnologia, pois estes estão em desvantagem frente aos jovens com maior condição socioeconômica. Desta forma, teremos que aguardar a implementação dessas políticas para ver se os jovens de maior vulnerabilidade social serão incluídos ou não nesse grande projeto de parque tecnológico. Enquanto aguardamos saber se os jovens de baixa renda serão inseridos nos projetos voltados ao mercado de tecnologia, seria interessante ter projetos voltados à juventude, um programa de Jovem Aprendiz Maior, o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, com uma melhor divulgação, pode ser uma opção mais palpável. Pois como estamos da no início, esse é um meio de sobrevivência para os jovens que necessitam ajudar em suas casas desde já. Segundo o Estatuto da Juventude, promulgado em 2013, abre aspas, o jovem tem direito à participação social e política e na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude, fecha aspas. Dessa forma, o jovem deve ser visto enquanto sujeito político e social. Para Daihel, isso significa que, abre aspas, o sujeito é ativo, age no e sobre o mundo, e nessa ação se produz e ao mesmo tempo é produzido no conjunto das relações sociais no qual se insere, fecha aspas. Assim, reivindicar o direito à juventude é se constituir enquanto sujeito político, que age e influencia sobre as políticas locais. Mas quais políticas públicas os políticos da nossa cidade estão criando para os jovens? Marcos Rezende, presidente da Câmara dos Vereadores, afirmou que... Você quer começar fazendo? Faz a primeira que funciona. Ok. Então, a primeira pergunta seria: quais as políticas públicas que tramitam nessa casa de leis para a juventude? Tá. Já está gravando, pode? Já está gravando? Já, depois a gente edita. Olha, aqui a Câmara Municipal, ela é uma caixa de ressonância da sociedade e, claro, naturalmente, das políticas desenvolvidas pelo Executivo. Nós aqui não podemos criar políticas públicas a não ser que nós estabeleçamos um canal de diálogo com o Executivo e, naturalmente, o Executivo, eu quero dizer, o prefeito e os secretários, que são os vetores da instrumentalização desses processos
de criação de políticas públicas nesse sentido. O vereador, ele não pode mandar fazer, ele pode cobrar. Essa é a função do executivo, é executar. O legislativo legisla, né? E nós estabelecemos aqui um canal de diálogo muito respeitoso e com isso a gente tem oportunidade de reivindicar essas ações para que nós tenhamos mais possibilidade de engajar o jovem na cultura, no esporte. Marcos Rezende afirma que as políticas públicas para a juventude são de responsabilidade do Poder Executivo e somente caberia ao Legislativo a cobrança de ações. No entanto, o vereador é capaz de propor projetos de leis a fim de cumprir um dos seus deveres explicitados no artigo 54 do regime interno da Câmara Municipal, que é apresentar proposições que visem o interesse coletivo. O interesse da juventude por acesso a políticas públicas que o acolham também é um interesse coletivo, e que, portanto, deve ser atendido pelo poder local. E é importante que a juventude não só tenha acesso às políticas públicas, como também esteja inserida de forma ativa nas discussões políticas da sua cidade, pois ainda segundo o DAIREL, o descontentamento e a descrença política podem ser associados às expressões de violência do universo juvenil. Após toda essa discussão, e agora que conhecemos os espaços de sociabilidade para os jovens em Marília, bem como as políticas públicas acerca do trabalho para eles, vale sempre lembrar que é de extrema importância que os jovens tenham direito e possam acessar os locais de lazer oferecidos pela sua cidade, e também estejam cientes da obrigação do poder público, seja sobre políticas públicas, como falamos nesse episódio, em relação ao trabalho, que tenham suas vozes ouvidas e que, sobretudo, sejam inseridos de forma ativa na sociedade que vivem e que transformam todos os dias. É isso, galera, a gente fica por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.